Mais uma confusão envolvendo Davi e sua ex-mulher, a Mani. Pois é, a confusão entre os dois não acabou aí depois da separação e depois de uma entrevista que a Mani deu para a Record TV. Agora aconteceu o seguinte: a Mani entrou com um pedido de reconhecimento e extinção da união estável que ela teve com o Davi, que é o campeão aí, como você sabe, do Big Brother Brasil 24. Acontece que, segundo informa o site de fofoca, o processo da Mani contra o Davi está em trâmite na sétima vara da família da comarca de Salvador. E olha só, com essa situação, o ex-motorista, que no caso é o Davi, ele pode ter que dividir o prêmio que ele ganhou dentro do Big Brother Brasil de 2,9 milhões de reais com a Mani. Pois é, como a separação aconteceu depois da vitória dele, caso aí a justiça acabe aceitando o valor aí que a Mani pode acabar recebendo do Davi, pode, segundo alguns especialistas, ser metade do valor, pelo menos, que ele ganhou no BBB 24. Acontece que, segundo também informam aí como funcionam as leis e tudo mais, os sites de fofoca, eles destacaram o seguinte: em casos de união estável, a justiça considera o regime da comunhão parcial de bens. E isso normalmente acaba sendo entre dividir o que cada um possuiu durante aquele tempo que ficaram juntos. Nesse caso também, o que acontece entre a Mani e o Davi por conta desse processo? O casal, eles dois acabaram morando juntos durante mais ou menos 2 anos, se eu não estou enganado. Isso antes dele entrar no Big Brother Brasil. Entendeu? Isso foi antes dele entrar no BBB. Tem fotos aí da Mani com o Davi, dele ajudando ela na barraquinha de lanches. Uma coisa que viralizou, se você bem se lembra, viralizou muito durante a participação, durante o tempo que ele estava confinado lá no BBB 24. E aí, como o pessoal acaba argumentando dessa questão de leis e tudo mais, a Mani ela pode chegar a receber aí ou metade do valor que ele ganhou no BBB 24 de 2,9 milhões de reais, ou até como dizem aí, pelo menos supostamente, como falam na internet, que o Davi ele já teria gastado tudo em patrimônios, em compras, em carros e etc., ele teria então que dividir tudo que ele comprou logo após ganhar o BBB 24 com a Mani. A gente ainda não sabe se isso vai acontecer, porque, como você acabou de saber, isso ainda está em trâmite na justiça, mas em breve a gente vai ter alguma atualização sobre essa questão toda. Acontece que a união estável, no Brasil pelo menos, é uma relação entre duas pessoas caracterizada por uma convivência pública contínua e duradoura, que tem como objetivo a constituição familiar. Isso informa aqui o Notícias da TV. E claro, como a gente se lembra bem do que o Davi passou dentro do Big Brother Brasil, das coisas que ele acabava desabafando lá dentro, que ele passava em algumas situações, além, é claro, como você bem se lembra, do Davi comentando sobre o que ele imaginava do futuro dele com a Mani. Basicamente, acredito eu que a justiça ela vai acabar acatando esse pedido da Mani, porque realmente o Davi falou dentro do reality show, dentro do Big Brother Brasil, da relação que ele tinha com a ex-esposa, né, com a Mani, e também porque aqui fora era feita toda uma questão sobre isso, sabe? Vídeos, depoimentos, testemunhos em relação à vida que os dois tinham. Aliás, até como o próprio site do Notícias da TV menciona, na casa o Davi ele costumava se referir a Mani como esposa dele. De fato, ela não foi esposa no sentido do cartório, no sentido de um documento, mas como informa aqui o Notícias da TV e muitos aí fãs da Mani e de outros participantes, o pessoal realmente diz que há vídeos do Davi por aí falando que a Mani era como uma esposa para ele. Acontece que, se você bem se lembra de toda essa polêmica,
esse discurso do Davi mudou quando ele saiu do BBB 24, no caso, quando ele ganhou o Big Brother Brasil, e ele foi dar uma entrevista para o Mais Você, da Ana Maria Braga, aonde ele disse, das várias coisas que ele comentou durante a entrevista para Ana Maria Braga, que ele estava na fase de conhecer melhor a Mani. E dali as coisas acabaram azedando. Porque até no próprio depoimento da Mani, no próprio desabafo que a Mani deu sobre o fim da relação e depois de uma entrevista que ela deu à TV, ela disse que o fato dela ter ouvido que ela estava numa fase de conhecer melhor o Davi da boca dele, na entrevista que ele deu para o Mais Você, para Ana Maria, aquilo magoou ela muito. Ela já desabafou sobre isso, do quanto aquilo mexeu e machucou com ela, já que eles vinham tendo uma vida, como você sabe, há anos, né? No caso aí há 2 anos, morando juntos, trabalhando juntos e tudo mais. Acontece que dizem que o Davi tentou fazer a Mani mudar de ideia nessa situação toda, mas no fim, como você sabe, os dois acabaram se separando, inclusive por um depoimento, por uma carta aberta, por assim dizer, da Mani nas redes sociais dela, falando sobre o fim do namoro, o fim do relacionamento entre eles. Teve até uma questão do Davi tentar reconquistar ela, teve uns posts que o Davi fez nas redes sociais, meio que dando a entender que supostamente ele ia tentar lutar pela volta dos dois, mas depois esses posts foram excluídos também e aí eles acabaram terminando de fato. Acontece que, segundo o próprio Davi, ele teria acumulado aí um patrimônio de 10 milhões de reais. Né, desde que ele saiu do Big Brother Brasil. Então a gente não sabe se a justiça vai querer que divida isso também, né? Isso tudo a gente vai ver com o tempo. Só que no momento aqui que eu estava trazendo essa notícia para você, saiu uma nova notícia envolvendo aí esse caso da Mani e do Davi. E olha só, segundo o Léo Dias, eu estou vendo aqui agora, o Léo Dias no Fofocalizando, ele informou que a Mani entrou com esse processo de reconhecimento e que ela solicita no processo uma indenização num valor superior, pelo menos, a 450 mil reais. Quer dizer, pelo que informa aí o Léo Dias no Fofocalizando, dentro do processo de reconhecimento de união estável e extinção, ela teria aí um pedido de indenização com valor superior a 450 mil reais, conforme informa aí o Léo Dias durante o Fofocalizando, que aconteceu há algumas horas. Qual que é a sua opinião com toda essa confusão envolvendo o Davi e a Mani? Durante muito tempo a Mani ficou calada, ela não se pronunciava sobre isso, mas ela deu uma entrevista há algumas semanas ou meses para a Record e agora falando sobre esse assunto, sobre o Davi, sobre o fim do relacionamento, e agora tem isso, como você está vendo, dela entrando na justiça contra o Davi. Nessa polêmica toda, nessa confusão toda, você fica do lado da Mani ou você fica do lado do Davi?